estou aqui hoje pra falar sobre o assunto mais pedido das minhas redes sociais, mais pedido desse canal, que é sobre jejum. Eu achava que o jejum era uma coisa mística, assim, muito esquisita, muito estranha, muito diferente, muito uou. Mas eu tive uma experiência muito forte com o jejum e depois que eu contei isso nas minhas redes sociais, vocês sempre me pedem sobre isso. Laura, qual é a forma correta de fazer o jejum? Laura, eu acho que eu fiz, mas eu fiz da forma errada. Laura, como que eu faço pra fazer de uma forma que eu chegue mais a Deus? Eu posso jejuar por tal coisa? Então vocês sempre me vêm com essas perguntas. Eu estou aqui hoje pra responder tudo. Tem que estar uma vaca passando aqui, porque eu tô na casa dos meus pais. Então os cachorros vão latir, vai ter um monte de bicho por aí, mas vamos focar aqui. Esse vídeo vai sair, em nome de Jesus. O assunto do jejum não é quase falado, quase ninguém toca muito nesse assunto, principalmente na congregação. E eu acredito que seja por causa desse texto aqui, que está em Mateus 6:16, verso 16 ao 18, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Esse texto aqui tá falando pra gente não ficar... Ai, nossa, olha, eu tô tão triste hoje, porque, olha, eu tô jejuando, né? Então, sabe, não ficar contando vantagem, porque aí as pessoas ao seu redor vão te olhar e elas vão falar, nossa, olha lá como fulaninho é crente. E ali você já recebeu sua recompensa, né? Você vai ficar todo cheio de si, nossa, eu sou uma pessoa muito crente. Mas quem faz esse secreto, quem faz pra Deus, ele não precisa mostrar pros outros, ele não precisa ficar se expondo, né? Nossa, aí tô fazendo jejum, ficar contando vantagem, ele não precisa. Porque ele sabe que Deus vem em secreto. E Deus é quem vai dar recompensa. Tem muita gente falando, nossa, você tá falando sobre jejum, não pode falar sobre jejum. A questão não é que não se pode falar sobre jejum. A questão é pra você não ficar contando vantagem em relação a isso, né? A gente pode falar sim, a gente acho que deve, porque é algo tão importante, gente. Foi, assim, uma virada de chave na minha vida espiritual e eu vou compartilhar aqui tudinho com vocês. Então, vamos lá. O que é o jejum? Primeiramente, o jejum bíblico é ficar sem comer, sem comida, se abster de comida. Ah, jejum de celular, isso aí é outra história. A gente pode falar sobre isso, pode ser benéfico? Sim, pode ser benéfico. Mas o jejum bíblico é se abster de comida. Pode ser uma abstenção total, que você fica sem comer e sem beber água. E aí também a gente tem que ver a questão do tempo, que sem comer e sem beber água não é tanto tempo assim, só em alguns casos muito específicos, mas você pode ficar sem comer e sem beber, você pode só ficar sem comer, ou você pode fazer um jejum parcial, igual o jejum de Daniel, que ele tirou algumas coisas só e comer só o essencial. Então tem essas três opções de jejum. Mas na Bíblia, jejum é jejum de comida. O que o jejum faz, né? O jejum, ele fragiliza a nossa carne. A nossa carne, ela tá em constante guerra com o espírito. Então você vai lá na carne e vai fragilizar ela. E vai fazer o quê? Alimentar o seu espírito. Porque nós, no nosso dia a dia, da forma como a gente vive, a gente acaba alimentando a nossa carne com todas as maiores gostosuras do planeta. Mas o nosso espírito, às vezes, se a gente for pensar na correria do nosso dia a dia, o nosso espírito, coitadinho, ele tá recebendo um pãozinho mofado, uma bolachinha, água e sal, e o bichinho não tá se alimentando. Você não tá alimentando o seu espírito, né? Você tá todo dia alimentando a sua carne e o seu espírito tá como? Agora, o jejum, ele vai literalmente nessa questão espírito e carne. Por quê? Porque ele vai fragilizar a sua carne. Ô, Letícia! Ele tá cantando. O jejum vai literalmente aí. Você vai reequilibrar isso, né? Levar o seu espírito e deixar a sua carne um pouquinho mais lá pra baixo, tá bom? É exatamente isso que o jejum faz. Vixe, nossa, tem uns pássaros passando por descontelado aqui, né? O jejum, ele te deixa mais sensível pro Espírito Santo. Ah, mas eu não consigo ouvir Deus, né? Você sempre fala isso, Laura, mas eu não consigo sentir Deus, não consigo ouvir, não tô sentindo nada. É porque a sua carne, ela tá falando alto demais. E o jejum é uma forma de você dar uma silenciada na sua carne, que você levanta o seu espírito pra você conseguir ouvir e ficar mais sensível. Eu também senti que o jejum, ele deixa as coisas mais palpáveis. Por quê? Eu sentia que as coisas de Deus eram muito falatórias, sabe? Tipo, tá falando vai ter dons, tá falando que não sei o quê. Muitas palavras e muitos pensamentos, mas eu não sentia na carne, sabe? Na pele. Eu não sentia na pele. Agora o jejum não, ele já vai lá na sua pele, na sua carne, você tá sentindo ali, entende? Então ele traz as coisas do plano espiritual pra uma parte mais pele, entende? Para uma parte mais palpável. E isso foi importantíssimo pra mim, porque eu não sentia que as coisas eram reais, sabe? Eu precisava ter esse sentimento mais real mesmo das coisas, mais palpável mesmo. Pode ligar. Vai.
outra parte que pra mim também, depois de ter esse entendimento, mudou muita coisa pra mim. Foi que, sabe aquela passagem em Marcos 9, 28, 29, em que os discípulos não conseguem expulsar um demônio, vem um endemoniado, e os discípulos não conseguem expulsar. Então eles vão lá pra Jesus e falam, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar isso aqui? Aí Jesus fala, nossa, que povo incrédulo. Isso é porque vocês não têm fé. Esse tipo só sai com jejum e oração. Gente, isso aqui é um pouquinho complicado. Eu posso fazer um vídeo só explicando isso aqui. Mas, basicamente, aqui Jesus está falando sobre a incredulidade dos discípulos. É a incredulidade que só sai com jejum e oração. Por quê? Porque o nome de Jesus, ele tem poder de expulsar qualquer demônio. O nome de Jesus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Só que a incredulidade dos discípulos foi que não deixou eles expulsarem, né? Eles terem essa autoridade para expulsar o demônio. E para quebrar essa incredulidade, gente, é jejum e oração. Isso pra mim foi incrível, assim. Porque eu sentia como se tivesse um muro entre mim e Deus. Eu sentia como se tivesse uma barreira. Nada de mim chegava em Deus e nada de Deus chegava em mim. Tipo assim, eu não conseguia atingir. Eu ficava, meu Deus, tá todo mundo sentindo Deus. Por que eu não tô? Parece que há um muro. Eu não conseguia atingir nada. Tipo, não sentia nada. E o jejum, gente, foi algo que conseguiu quebrar esse muro. E era a minha incredulidade. Era a minha incredulidade, porque as coisas pareciam muito, sabe, não era palpável, eu não sentia, tipo, de verdade as coisas, sabe? Hoje eu tenho uma plena certeza, isso é fé. Fé é a certeza. Então, pra mim, o jejum foi importante nessa parte também. Agora eu vou ler pra vocês uma parte em Isaías 58, versículo 3 ao 6, que diz assim: Por que jejuamos? Dizem. E não ouviste? Por que nós jejuamos e o Senhor não tá vendo? Por que nos humilhamos e o Senhor não tá reparando? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas, em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, mas soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Ou seja, aqui basicamente ele tá falando assim: vocês se propõem a fazer jejum, mas fazem o que quer. Vocês não estão com o coração voltado pra mim. Se tá fazendo injustiça contra o seu irmão, se não tá fazendo bem, tem uma oportunidade pra fazer o bem e não faz o bem. O que ele tá falando aqui é que o sentido ele é muito mais profundo. É pra você se consagrar às coisas de Deus. As suas ações, não é só você ficar sem comida e ponto final. Passar fome, todo mundo pode passar. A questão aqui não é passar fome. A questão aqui é você murchar a tua carne. Murchar a tua carne. Mas Laura, então por que jejuar? Quais são os motivos que eu devo jejuar, né? Porque eu acho que eu jejuei, já vi pessoas me falando isso. Laura, eu acho que eu jejuei, mas eu não sei, eu acho que eu fiz o jejum por um motivo errado, eu acho que eu jejuei da forma errada. Em Zacarias, no capítulo 7, versículo 5, Deus pergunta pro povo bem assim: será que foi realmente pra mim que vocês jejuaram? Ou seja, uma atividade religiosa, ela não necessariamente ela é dirigida pra Deus. Você pode passar fome, igual eu falei, e mesmo assim não chegar a Deus, porque o seu coração não estava naquilo que você estava fazendo, né? E você não vai jejuar pra impor a sua vontade pra Deus, mas você tem que jejuar pra buscar entender qual a vontade de Deus pra aquele contexto. Que eu trouxe alguns motivos pelos quais é lícito você jejuar, né? Pelos quais você pode jejuar. Por consagração, por arrependimento, quando você cometeu um pecado e você quer se afastar desse pecado, você pode fazer jejum por isso. Por aflições, por busca de proteção, em situações de enfermidade, intercessão, situações de batalha espiritual e pra adorar a Deus. Esse último, né, principalmente pra adorar a Deus. Não é só pra você alcançar algo de Deus, mas pra você também oferecer a sua adoração, o seu louvor pra Deus. E pra você buscar mais dele, buscar mais de Deus mesmo. Não só porque você quer alguma coisa, porque você tá aflito, porque você quer tá ali pedindo arrependimento por um pecado, não, mas você vai buscar a Deus, pra você sentir Deus. E isso é muito importante, né? Mas, outra coisa, você deve fazer mais jejum, você deve jejuar sempre, não é algo esporádico, né? Não é, nossa, vou fazer um jejum só porque aconteceu. Não é isso. Você pode jejuar sempre, porque você quer mais de Deus. Então você quer elevar espiritualmente, porque você quer melhorar a sua vida espiritual. Então você deve sempre jejuar. Mas vamos pro ponto principal agora. Como jejuar? Primeira coisa que você deve fazer é definir um tempo. Não precisa ser muito tempo. Você pode tirar uma refeição. Pode começar tirando uma refeição, depois você tira 2 refeições, depois você fica 24 horas sem comer. Vai gradativamente, não é, nossa, já vai começar a fazer um jejum gigante. Não é isso. Defina um período, desde que você coloca um propósito ali, não vou almoçar hoje, ponto. E vou dedicar o meu tempo a alimentar o meu espírito ao invés de alimentar a minha carne, entende? Você vai fazer o quê? Você vai abrir o jejum com uma oração, você vai orar ao Senhor, apresentar o seu jejum pra Deus com o período ali que você definiu e vai tirar aquele tempo pra buscar a Deus, pra se dedicar
colocar pra se debulhar na presença de Deus mesmo, não é? Se curvar diante de Deus e alimentar o seu espírito. E quando eu fiz o meu, eu costumo também escrever. Eu pego o caderno e anoto ali os meus motivos. Eu escrevo mesmo, sabe, além da oração, né? Pra mim falar que eu gosto de escrever, na verdade, isso não é necessário, mas quem gosta de escrever, escreva. Escreva versículos ali que você sabe que tem promessas de Deus pra você se apegar àquilo ali. Enfim, a prática em si não tem muita regra, digamos assim. Você vai fazer conforme você sentir. Mas o mais importante é estar em constante oração, estar com o seu espírito voltado para Deus e alimentando o seu espírito. E entregando ali para Jesus, entregando. Depois você quebra o teu jejum com a oração, né? Você entrega o seu jejum para Deus, entrega para Jesus o teu jejum e quebra daí com a sua refeição que você tinha proposto, né? Depois de cumprir o tempo. Não é algo mirabolante assim. Não necessariamente você vai sentir que, meu Deus do céu, tudo vai mudar. E você... Não é isso, gente. Não é isso. Isso é uma disciplina do crente. A oração, ela tem muito poder? Claro que sim. Toda vez que você ora, você vê os... Não. Eu já tinha feito vários jejuns antes de ter realmente uma experiência muito grande com o jejum. Eu recebi o dom de línguas depois de quebrar um jejum. Eu sei que o jejum tem parte nisso porque eu senti como se eu realmente estivesse apalpando as coisas de Deus. Era como se o dom já estivesse disponível pra mim. Eu que não tinha acessado aquilo ainda, sabe? A incredulidade ainda estava muito forte no meu coração que não me permitia acessar as coisas de Deus. Foi isso que eu senti em relação ao jejum. É um processo. Você vai fazendo aos poucos, as coisas vão acontecendo aos poucos. Até porque nosso ouvido, digamos assim, a gente tá com o nosso ouvido tão entupido de coisas do mundo, de coisas carnais, que a gente não ouve o Espírito Santo. Aí você vai lá, faz um jejumzinho e quer que você já consiga ouvir todas as coisas e... Não, você tem que ir desentupindo, é um processo. Vai desentupindo o teu ouvido ali pra você conseguir ir acessando mais as coisas espirituais aos poucos. Isso é um processo. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Se tiver mais dúvidas, colocam aí nos comentários, por favor. Deixa aí que eu vou responder, mas eu acho que eu abrangi tudo que eu queria falar aqui sobre isso pra vocês. Façam jejum. Mas, gente, por favor, se dedique a buscar mais de Deus, porque a gente se acomoda. E a gente não pode se acomodar. A gente não pode se acomodar porque a eternidade não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira isso aqui. Isso aqui não é um campo de diversão pra gente passar o nosso tempo todo, que inclusive o tempo é um talento. O tempo é um talento. Deus tá te dando. O que você tem, o tempo que você tem aqui nessa terra é um talento que você tem que multiplicar sim. E a gente tá multiplicando como? Assistindo Netflix. Não fazendo nada pra Deus, né? Não tá nem aí, não lê a Bíblia, não ora. Não é? Isso é um talento. E a quem mais é dado, muito será cobrado. E aquele que não tem nada, vai ficar com menos ainda, não é? Tem aquela parte que quem tem muito, mais lhe será dado. Então aquele que usa o tempo pra Deus, mais Deus vai dar. Agora aquele que não faz nada, olha... Gente, um beijo pra vocês. Espero que esse vídeo tenha ficado produtivo. Um beijo. Deus abençoe.